Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos princípios mais importantes do direito penal. Sabe, é um verdadeiro escudo que protege todo cidadão contra o poder do Estado, o princípio da anterioridade da lei penal. O nome pode parecer complicado, mas vamos ver que a ideia por trás é bem simples e, olha, essencial para a nossa liberdade. Para começar, vamos com uma pergunta que vai direto ao ponto. Pensem comigo. Hoje, uma certa atitude é perfeitamente legal. Aí, amanhã, surge uma lei nova que transforma essa atitude em crime. A questão é, alguém poderia ser punido pelo que fez ontem? A resposta para essa pergunta, no fundo, define o que é viver numa sociedade justa e previsível. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. A ideia de ser punido por um crime que nem existia ainda soa absurda, né? E é por isso mesmo que esse princípio é o alicerce, a base da nossa segurança e da nossa liberdade. A regra é clara e, ao mesmo tempo, fundamental. Para que uma conduta seja considerada crime, a lei que define isso precisa existir antes do ato acontecer. É como se o Estado falasse, olha, estas são as regras do jogo. Estão aqui, claras para todo mundo. A partir de agora, quem descumprir pode ser punido. Ou seja, ninguém pode ser pego de surpresa. E por que isso é tão importante? Primeiro, porque nos dá segurança. Permite que todo mundo saiba exatamente o que é permitido e o que é proibido. Funciona como um freio contra a arbitrariedade, sabe? Impede que o Estado saia criando crimes da noite para o dia só para perseguir alguém. No fim das contas, é a base da previsibilidade e da confiança que a gente tem no sistema. E isso nos leva direto para a regra de ouro que comanda a aplicação da lei penal no tempo. Vamos ver como isso funciona na prática. Essa regra de ouro pode ser resumida numa expressão em latim, tempus regit actum, o tempo rege o ato. Isso significa, de forma bem simples, que a lei que vale é a que estava em vigor no momento exato em que a ação aconteceu. Simples assim. Se algo aconteceu em 2020, é a lei de 2020 que se aplica, e não uma lei nova criada em 2022. Essa é a base de tudo. Isso não é só uma recomendação, não. É uma garantia fundamental, que está lá, gravada na pedra, tanto na nossa Constituição Federal quanto no Código Penal. É o que a gente chama de cláusula pétrea, um direito que simplesmente não pode ser abolido. Mas, como em quase tudo no direito, existe uma exceção fascinante para essa regra. Uma situação em que a lei pode sim olhar para o passado. Vamos entender como essa exceção, na verdade, só reforça o objetivo principal do princípio, que é proteger o cidadão. E aqui vem a grande virada na história. A regra é clara. A lei penal nunca, jamais pode voltar no tempo para prejudicar alguém. Mas, e se a lei nova for mais benéfica? Aí a história muda. Nesse caso, ela não só pode, como ela deve retroagir. A lógica por trás disso é perfeita. O escudo existe para proteger o cidadão, e não para impedir que ele receba um benefício, concorda? Então a gente tem dois cenários totalmente opostos. Se surge uma novatio legis impégius, que é o nome técnico para uma lei nova que piora a situação, ela jamais pode voltar ao passado. Agora, se a lei nova é melhor, uma novatio legis in melius, ela sempre vai retroagir para beneficiar. Isso vale até para quem já foi condenado e a sentença já transitou em julgado. E essa lei benéfica aparece principalmente de duas formas, que são temas quentíssimos em concursos. A primeira é a abolitio criminis, que acontece quando uma lei nova simplesmente diz aquilo não é mais crime, pronto. Nesse caso, todos os efeitos penais da condenação desaparecem. A outra é a novatio legis in melius, que acontece quando a lei nova, por exemplo, diminui a pena para aquele crime. Certo. Agora vamos traduzir todo esse conhecimento para aquilo que realmente importa num concurso público. O que os examinadores querem saber afinal? As bancas, elas adoram explorar os detalhes, as nuances, vão testar a diferença entre legalidade e anterioridade, criar casos práticos sobre a retroatividade da lei mais benéfica e, claro, a proibição da lei mais grave. Mas existe uma situação específica que é uma verdadeira armadilha em provas. Vamos dar uma olhada? E aqui está a pegadinha clássica, as leis temporárias e excepcionais. Pense numa lei criada especificamente para a Copa do Mundo, por exemplo. Essa lei tem uma espécie de superpoder, ela é ultrativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo depois que a Copa acabar e a lei for revogada, ela continua valendo para todos os atos praticados durante sua vigência. E nesse caso específico, aquela regra da lei mais benéfica não se aplica. É o pulo do gato das provas. A forma como isso é cobrado também varia bastante, viu? Bancas como Sebrasp e FGV adoram criar casos práticos, histórias que exigem uma análise quase de juiz para decidir qual lei aplicar.
Já outras bancas podem ser mais diretas, cobrando o texto da lei com aquelas questões de certo ou errado. Por isso, é fundamental se preparar para os dois cenários. Bom, chegando ao final da nossa análise, a mensagem mais importante não é sobre decorar artigos, mas sim sobre internalizar a lógica, o porquê por trás do princípio. No fim das contas, a mensagem é essa. Dominar este princípio não é sobre decorar regras, mas sim sobre entender o propósito dele, proteger a liberdade e garantir a justiça. As exceções não são aleatórias, elas reforçam essa mesma lógica. Quando se entende o porquê por trás da lei, a aplicação fica muito mais intuitiva, muito mais fácil. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O princípio da anterioridade busca estabilidade, previsibilidade, mas a gente vive numa sociedade que muda o tempo todo, com novos desafios, novas noções do que é certo e errado. Então, como é que o direito penal consegue equilibrar essa necessidade de ser previsível com a necessidade de evoluir junto com a sociedade? Fica aí o pensamento. Até a próxima!